Lembrando que a maioria dos acidentes tem um perfil muito diferente, né, do perfil do paciente jovem. Ou seja, os acidentes, na maioria das vezes, ocorrem durante o dia, muitas vezes não envolvem fatores que possam tirar a atenção, como aplicativo de mensagem, celular, música, né? O jovem, né, o acidente com o jovem está muito relacionado a situações de imprudência mesmo, né, situações de atenção aí com mexer no celular e dirigir ao mesmo tempo, uso de bebida alcoólica, uso de excesso de velocidade. O perfil dos acidentes na população idosa é diferente, né? Eu percebia muito bem isso quando eu trabalhava em rodovia, em resgate em rodovia, uma rodovia federal que corta aqui minha região, e eu percebia muito isso. À noite, né, nos plantões à noite, geralmente eram jovens, né, e tinha fatores aí ligados à imprudência, ao excesso de velocidade, uso de bebida alcoólica, né, enquanto que os acidentes durante o dia eram acidentes mais voltados a pessoas mais idosas, às vezes por alguma falta de atenção, mudar uma faixa para outra sem dar seta, ações de risco em ultrapassagens, muitas vezes que não era bem calculada a distância, né? Então, a gente percebia assim, uma diferença aí na dinâmica do acidente automobilístico, envolvendo o idoso e o paciente jovem. A maioria dos acidentes, né, urbanos envolvendo idosos, como eu disse, é mais relacionado à mudança de faixa sem seta, né, acaba aqui uma velocidade menor, já que o idoso muitas vezes pode estar andando, né, muda de faixa para uma sem dar seta, um carro que vem em maior velocidade bate na traseira, né. Muitas vezes não ter atenção a um sinal vermelho, então às vezes pode acabar atravessando o sinal vermelho, colidindo com outro carro. Muito comum acidentes em cruzamentos, né, por conta de diminuição, às vezes, de mobilidade de região cervical, né, não visualizar, né, os lados antes de atravessar um cruzamento. Né, lembrando que atravessar um cruzamento tem que parar, olhar de um lado, olhar de outro, né, para atravessar, para seguir o sentido desejado. Né. Quando o idoso não tem muito essa questão motora, fica mais vulnerável a esse tipo de acidente. Né, e acidentes, basicamente, são esses que os idosos são envolvidos. Quando os acidentes envolvendo idosos acontecem, né, existe o risco muito maior do idoso vítima do acidente, né, vítima de trauma. Né. Primeiro, por conta de múltiplas comorbidades, que na maioria dos casos o idoso pode estar trazendo com ele. Né, pacientes já hipertensos, paciente com algum grau de insuficiência cardíaca, que tolera muito menos algum sangramento agudo, alguma anemia aguda, pacientes com uma fragilidade óssea maior, uma osteoporose, na qual pequenos acidentes com pequena e pouca intensidade pode causar diversas fraturas, tanto em fêmur, extremidades, em braço, né, em arcos costais, né, diminuição da capacidade respiratória, fazendo que às vezes algum trauma pulmonar possa responder com a diminuição de oxigênio muito maior num paciente mais jovem. Né? Então, realmente existe uma diminuição de uma reserva funcional. Né? Então, o idoso, por si só, quando vítima de algum acidente de trânsito, ele já tem uma gravidade, um potencial de gravidade muito maior do que um paciente jovem. Né? Lembrando que, pelo próprio perfil dessa população, que muitas vezes tem carros mais antigos, utilizam carros aí que foram adquiridos quando eram mais jovens, né? Então são carros com menos dispositivos de segurança. Carros muitas vezes que não tem um airbag, né, que não tem uma capacidade de absorver um trauma, um choque, uma absorção de energia, para-choques mais duros, né? Muito de segurança às vezes não são de 3 pontos, ou seja, são carros aí às vezes da década de 70, 80, 90 que não tinham tantos dispositivos de segurança quanto os carros mais modernos. Né? Claro que isso não é a regra, né? Mas é o que nós, eventualmente, nós conseguimos mensurar, né, através de estatísticas e mesmo através da prática até hospitais, né, vivenciando aí serviços de trauma. Então, quando que os profissionais de saúde devem estar atentos nessa situação de que o idoso possa estar colocando a própria vida e a vida de outras pessoas em risco? Primeiro, quando alguma condição clínica, alguma condição médica já se agrava, né? Ou seja, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né? Então ele tem uma piora da classe funcional, então ele tem muito mais risco
de ter algum evento mais grave enquanto ele estiver dirigindo, né, ou mesmo em alguma pequena colisão. Né. Segundo, pacientes com risco de arritmias cardíacas também. Né, ele pode eventualmente fazer uma arritmia cardíaca e ficar inconsciente. Né. Pacientes em risco de AVC, né, que já tiveram alguns AVCs, né, e tem um risco aumentado de ter algum acidente vascular cerebral, um derrame. Né, então, também deve ser desencorajado, né, a utilização de dirigir automóveis, evitando o risco de que alguma doença clínica que ele possa ter venha a venha produzir, ser gatilho de algum acidente automobilístico. Outro ponto também que devemos sempre pôr a nossa opinião e avaliar, né, que deve ser extremamente valorizado, é quando um familiar, né, ou filho, ou esposa, ou marido, né, começa a expor que realmente o paciente está enfrentando aí algumas situações de risco enquanto dirige. Né? Então, esse alerta, né, deve ser um alerta que vem da família, vem do cuidador, né, para que, como uma autoridade até para o paciente, com relação à saúde, né, possamos convencê-lo, né, de que realmente dirigir talvez possa não ser uma atitude acertada. Né? Hoje em dia, com vários aplicativos de transporte, né, Uber, 99, né, com o idoso cada vez mais aí com celular, inserido com tecnologia, até mesmo serviços de táxi, né, serviços de transporte público gratuito, né, na maioria das cidades, né, na verdade isso é lei até, em todas as cidades tem que ter a gratuidade do transporte público. Né, então, é sempre interessante a gente, no momento da consulta, quando vem alguma queixa de algum familiar, né, poder estar orientando e desencorajando. Né? Lembrando que, na maioria das vezes, né, a gente sempre tem que brigar por manter a autonomia, a gente sempre tem que estimular, manter a autonomia e a independência. Mas nesse caso, né, quando incorre em perigo, tanto para a saúde dele quanto de outras pessoas, convém, né, que a gente mantenha a autonomia e a independência, mas através de como eu expliquei, de transporte por aplicativo, ônibus, serviço de transporte coletivo, né, na qual vai ser muito mais seguro, tanto para o paciente, né, tanto para o idoso, quanto para a família dele, para a sociedade como um todo. Né.